Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal VariHistória. Hoje, em parceria com o 10º EFIS, temos a honra de entrevistar o professor Arthur Lima de Ávila, docente do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integrante do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, o LUPA. Além de conferencista do 10º EFIS, o professor Arthur é autor do artigo Servindo a Lúcifer e não a Clio, a retórica da suspeição e da deslegitimação profissional na historiografia sobre o Oeste norte-americano, publicado no número 53, de maio a agosto de 2014, da revista VariHistória. Arthur, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco nessa noite. Bom, no artigo publicado pela Varia, você discute o embate entre duas propostas historiográficas nos Estados Unidos dos anos 1990, as chamadas Western History e New Western History. De acordo com seu texto, uma das estratégias adotadas pela Western History durante a disputa foi a de reforçar a condição de seus pesquisadores como historiadores verdadeiros, entre aspas, claro, enquanto atribuía aos partidários de novas orientações teóricas o estatuto de historiadores ilegítimos e, portanto, indignos de exercer qualquer tipo de argumento de autoridade. Em um artigo bem mais recente, Qual Passado Escolher? Uma discussão sobre o negacionismo histórico e o pluralismo historiográfico, publicado em 2021 pela Revista Brasileira de História, você discute a presença majoritária de pessoas sem formação em história entre os criadores de conteúdos negacionistas, como ocorre com o grupo Brasil Paralelo. Essas figuras conseguem, no entanto, alcançar amplos públicos e têm um impacto profundo sobre as percepções sociais a respeito do passado, contribuindo, inclusive, para a desvalorização da história profissional. Então, eu queria saber, por um lado, que semelhanças e que diferenças você percebe entre esses dois processos bastante distintos de disputas em torno da história, ou talvez para colocar a mesma questão em outros termos, de que forma essa sua trajetória prévia de estudos em história da historiografia dos Estados Unidos te auxilia a colocar em perspectiva os embates que envolvem a nossa disciplina no Brasil contemporâneo. Bom, Mariana, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Em relação ao artigo específico, ele faz parte da minha tese de doutorado. A gente transformei uns capítulos no artigo que foi publicado depois da defesa. E o título faz referência a uma afirmação de um historiador da época envolvido nesse debate, já vou falar como é que ele se deu mais ou menos, o Gene Grassley, que estava muito indignado, digamos assim, com os novos historiadores, e lá pelas tantas ele disse que eles estavam servindo a Lúcifer e não a Clio, porque lhes faltava objetividade, eram ideólogos, enfim, uma retórica da suspeição, uma retórica da deslegitimação profissional. Isso faz parte, na verdade, esse tipo de retórica naquele contexto fazia parte de uma disputa em torno dos significados da nação para os Estados Unidos, usando o Oeste como uma espécie de metáfora. Então nós tínhamos aqueles que defendiam a visão mais crítica, por assim dizer, que eram associados à New Western History, a ideia da conquista do Oeste, da fronteira, como sendo um ato de violência, de despossessão da terra, violência racial, violência social, extermínio indígena, e uma vertente que nós poderíamos chamar de mais tradicionalista, digamos assim, que mesmo não sendo negacionista em sentido estrito, defendiam uma espécie de visão mais gloriosa da história norte-americana. Não, uma pena que os indígenas tenham sido mortos, mas isso foi fundamental para que nós nos transformássemos numa grande nação, enfim. Então ali a disputa ela se dava em torno do significado da nação. Nesse sentido, ela é muito semelhante ao que acontece no Brasil hoje. Me parece que isso faz parte de um processo maior desde os anos 90, de um retorno da nação. A gente se lembra dos anos 90 de todo aquele discurso da globalização, a morte da nação, que a nação não é mais importante, quando na verdade nós temos muito forte desde então um retorno desse nacionalismo regressivo. E isso chegou no Brasil nos últimos anos. E isso evidentemente envolve uma disputa em torno de qual história é legítima. Então nós teremos uma história mais crítica, uma história mais nacionalista, e aí sim, quem está autorizado a falar sobre essa história? Nos Estados Unidos, naquele contexto específico, era uma disputa entre historiadores e historiadoras profissionais. Tinha envolvimento de agentes externos, digamos assim, mas eles não eram influentes o suficiente para interferir ali. Era uma disputa com grande repercussão pública, mas era uma disputa entre colegas. No Brasil, hoje, nós temos uma situação que me parece mais dramática. Nós temos a ascensão de
atores, digamos assim, que lidam com história, que produzem um tipo de história, né? O Fernando Nicolazzi tem comentado sobre isso, que esse pessoal produz um tipo de história, mas que para se legitimar, eles querem, sobretudo, acabar com a historiografia disciplinada, com os historiadores e historiadoras profissionais. Então é um pouco mais dramático, porque não se trata de um embate ali para ver quem vai orientar, né, quem vai ser o editor de uma revista, né, quem vai ter assim, algum posto numa universidade. Se trata, sobretudo, de querer acabar com a própria ideia de universidade. Né? Então, assim, isso está acontecendo nos Estados Unidos também na atual conjuntura. Né? Me parece que ter estudado esses fenômenos nos Estados Unidos, como eu disse, eu estudei isso na tese e também um pouco antes no mestrado, fazem com que a gente tenha uma percepção de mais longa duração desses processos e ajude a compreender a situação brasileira não como um ponto excepcional, não como algo que acontece só aqui, mas parte de um processo maior de retorno da nação, portanto, que também acontece na Hungria do Viktor Orbán agora, por exemplo, e também de uma crise da legitimidade disciplinar, que é uma crise que diz respeito, sobretudo, a quem pode falar e quem está autorizado a falar sobre história e quem está ou quer ouvir o que os historiadores e historiadoras têm a dizer. Então, me parece, né, para resumir a questão, que tem assim, um pano de fundo desses dois momentos, divididos aí por 3 décadas, é essa crise da legitimação disciplinar. Ótimo, Arthur, porque a minha próxima questão tem a ver justamente com isso, né? Queria que você comentasse um pouco algumas questões que aparecem em outros trabalhos recentes seus, sobretudo ao longo da coletânea A História no Labirinto do Presente, e também no volume coletivo que você organizou com o Fernando Nicolazzi, que você mencionou há pouco, também convidado do 10º EFIS, e com o Rodrigo Turim, A História Indisciplinada, Disciplinada, um parênteses que não dá muito para ler, né? Essas duas obras, A História no Labirinto do Presente e A História Disciplinada ou Indisciplinada, as duas leituras são possíveis, foram publicadas pela editora Mil Fontes, né? E nesses trabalhos você vem refletindo sobre os limites da história disciplinar e disciplinada, se você me permite esse jogo de palavras, né? Então eu queria que você comentasse um pouco que potenciais você enxerga em esforços para indisciplinar a historiografia e também quais seriam as implicações teóricas e ético-políticas desse tipo de exercício. Bom, esse tipo de exercício, né, surgiu, na verdade, numa conversa, não de várias conversas que nós tivemos, Rodrigo e Fernando, né, e eu, partiu de uma preocupação similar, que é uma preocupação assim, bom, nunca se teve tanto acesso ao passado, né, ou a representações do passado, como eu prefiro falar, e nunca a historiografia disciplinada esteve tão acuada, digamos, né, com pouca presença pública, com essa crise de legitimação disciplinar, com uma espécie de má vontade, inclusive, de parte dos cidadãos e cidadãs em relação aos professores e professoras de história. Isso me levou a pensar assim que, bom, em primeiro lugar, alguma coisa está acontecendo com a disciplina que não é uma crise teórica. A gente ouve muito falar na crise da história, né, sobretudo nos anos 90, aquela coisa do pós-modernismo e tal, né, eu nunca acreditei naquilo, mas tudo bem. Né, como se fosse uma crise teórica, que, bom, se nós redirecionássemos a história para os protocolos metodológicos corretos, ela sairia da crise. Me parece que hoje a crise ela tem a ver com aquilo que um filósofo chamado Lewis Gordon chama de decadência disciplinar, que é um processo que não tem a ver com números, não tem a ver com um número de praticantes, número de teses publicadas, artigos publicados, tem a ver com um processo existencial, onde a disciplina se volta tanto para si que ela perde os contatos com o mundo da vida. E a gente está na universidade, a gente pode perceber um pouco isso, né, no nosso cotidiano, essa lógica avaliativa ao extremo, a ideia de que, bom, tem que publicar porque tem que publicar, né, quem vai ler ou não importa, né, ou seja, uma espécie de burocratização da disciplina e uma obsessão em determinados protocolos que definem quem é historiador de verdade e quem não é. E eu sempre tive um problema com isso, né, porque para mim, bom, não que eu desmereça a formação profissional, pelo contrário, eu sou um defensor da formação profissional. O que eu acho complicado é que essa formação profissional tem uma concepção disciplinar muito estrita. O historiador é o historiador de arquivo, a historiadora legítima que trabalha, digamos lá, com história social, né, com os processos materiais concretos, enfim. E isso afasta toda uma gama de possibilidades para lidar com o passado muito grande. E a ideia também de que nossos modelos de representação devem seguir o modelo de monografia. Quando nós temos, por exemplo, possibilidades inúmeras hoje, por que não defender uma tese sobre a forma de história em quadrinhos? Me lembro que quando os historiadores estavam comentando o Sami da Grande Rio, né,
da Mangueira, uns anos atrás. Alguns ficaram muito consternados, mas nós já estamos fazendo isso há anos. Eu perguntei, bom, será que algum de nós aceitaria um samba enredo como uma tese de doutorado? Então são essas preocupações, assim, o IN, do indisciplina, está em parênteses, porque não se trata de uma anarquia epistêmica, não é dizer assim, bom, eu faço o que eu quero porque nós agora estamos na indisciplina. Não, acho que tem uma tradição disciplinar que tem que ser respeitada, com quem a gente dialoga, mesmo se colocando de maneira crítica. É um pouco como o Rodrigo Turim colocou num artigo recente, pensar com e contra a disciplina. É tentar pensar assim, bom, como é que nós vamos sair dessa crise? Se parte dela é auto-infligida, como é que nós vamos sair dela? E até que ponto nós podemos sempre culpar os outros por essa crise, sem olhar para nós, historiadores e historiadoras, como agentes desse processo. Então é um pouco esse labirinto do presente que está no título do livro, é uma brincadeira com aquela ideia de história da marcha da ciência, cada etapa é mais científica que a anterior. E, na verdade, hoje parece que a gente está num labirinto iluminado, digamos assim, andando ali muito sem rumo e tal. E os textos são uma tentativa de não resolver essa questão. Longe de mim querer fazer isso. Mas tentar, pelo menos, mostrar o que está acontecendo, e tentar contextualizar esse processo de crise. Ótimo, Arthur. Bom, as suas respostas foram se encadeando com as perguntas, porque a última reflexão que eu queria propor tem a ver com o que eu chamaria talvez de uma etapa mais propositiva desse artigo, Qual Passado Escolher, que tem a ver com uma certa noção de pluralismo historiográfico que você mobiliza. Você poderia explicar o que exatamente você quer dizer com essa expressão e como você acredita que essa forma de encarar a história e o trabalho de historiadoras e historiadores pode favorecer o combate aos negacionismos? Então, essa noção de pluralismo historiográfico, ela tem a ver com a noção de pluralismo político. Na verdade, a palavra que eu queria usar era relativismo. Mas como eu sei que é uma palavra um tanto mal vista por historiadores e historiadoras, eu optei por vamos usar uma outra palavra, ou pelo menos uma outra noção, que tem a ver assim com que é uma ideia derivada, sobretudo dos trabalhos do Hayden White, mas também da Chantal Mouffe, aquela teórica política, enfim, que trabalhou muito próxima com Laclau, que a ideia assim, numa democracia, ou pelo menos num contexto democrático, não falo democracia como regime político somente, mas num contexto democratizante, num contexto democrático, não podem existir verdades com V maiúsculo em sentido definitivo. Não que não possam existir verdades factuais, empíricas, comprováveis, isso é uma outra coisa. Mas aquela verdade com V maiúsculo, enfim, que nós somos obrigados a aceitar porque ela quase se impõe como algo metafísico, isso não pode acontecer. Porque isso, evidentemente, tem derivações absolutistas. Aquele que se diz dono da verdade, ele é dono da vida dos outros. Então a noção de pluralismo historiográfico, pensando que esses negacionistas eles não são relativistas, pelo contrário, eles são objetivistas, eles defendem uma noção absolutamente, quase senso comum de verdade empírica, autoritários, tem a ver com a ideia de preservar múltiplas interpretações possíveis, contanto que elas sejam empiricamente comprováveis, teoricamente responsáveis, narrativamente responsáveis. De novo, não é fazer qualquer coisa e tal. Porque com muitas interpretações, com várias interpretações, nós podemos ter uma visão muito mais plural do passado e do presente. E com isso reagir ao que para mim é o pior aspecto desses negacionismos, que não é nem tanto a mentira, porque a mentira é facilmente desmascarada, mas é a ideia de impor uma única verdade como sendo aceitável. É um pouco o que o bolsonarismo faz, é um pouco o que a Brasil Paralelo faz, essa ideia da verdade, sobretudo, como uma arma autoritária para calar os outros. Então a ideia de pluralismo ela visa, sobretudo, defender, olha, nós podemos ter várias interpretações, nós podemos ter várias representações, elas podem ser, inclusive, contraditórias entre si, não significa que uma delas esteja necessariamente errada. Porque isso nos ajuda a ter uma visão mais plural do passado. Como o passado é algo que não existe mais, ele existiu, mas não existe mais, nós precisamos de vários passados para viver os nossos presentes. E a tentativa de esgotar essa multiplicidade de passados em uma verdade com V maiúsculo, me parece que ela é politicamente contraproducente, eticamente contraproducente e historiograficamente contraproducente. Então é um pouco isso que eu quis defender com essa noção, no artigo Qual Passado Escolher, que justamente faz menção a essa pergunta. Ótimo, muitíssimo obrigada, Arthur, em nome de toda a equipe da Vara História, e convido a quem estiver assistindo a revisitar não só o artigo Servindo a Lúcifer e não a Clio, publicado na nossa revista, mas também os outros trabalhos do professor Arthur que a gente mencionou ao longo dessa entrevista.